Boa noite, senhoritas e senhores. Dando continuidade aí à nossa matéria, nós estamos falando, né? Eu falei para vocês a respeito da escolástica, terminamos então realismo e nominalismo, e agora eu vou entrar com vocês então, propriamente em São Tomás de Aquino, né? O Santo Tomás de Aquino. Eu vou ler aqui uma parte da biografia dele. São Tomás de Aquino, 1226 a 1274, século XIII. O tomismo, tá? Parece ter nascido com objetivos claros: não contrariar a fé, que é uma corrente de pensamentos, tá? De fato, sua finalidade era o quê? Organizar um conjunto de argumentos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo. Por quê? Porque vocês não podem se esquecer que nós estamos falando de uma filosofia medieval, onde a igreja ainda é a grande suprema, né? Então, vão aparecer agora pessoas, sempre que eu estou falando aqui para vocês, compartilhando com vocês essa filosofia, vocês estão vendo que sempre fé e razão andando juntos, né? Então aqui São Tomás de Aquino, ele também vai fazer assim. Então, Tomás de Aquino, ele reviveu em grande parte o pensamento de Aristóteles. Aristóteles nós estudamos um tempo atrás. Então ele vai reviver aquela mesma, é muito parecida a teoria. Aí depois, só para vocês reviverem essa teoria de Aristóteles, no caso que ele vai falar dos princípios básicos, no caso dessa realidade sensorial, aonde ele vai colocar então princípios, que são princípios considerados básicos, que é o princípio da não contradição, da substância, da causa eficiente, da finalidade e ato e potência. Tá? E aí depois então São Tomás de Aquino, ele vai fazer então um adendo disso tudo, até chegar à prova da existência de Deus, tá? Isso aí nós vamos demorar um pouquinho, porque é extenso para vocês revisarem. No caso, essa parte que ele pega de Aristóteles. E depois, porque tem toda essa prova da existência de Deus, depois, no caso, os méritos e a escolástica pós-tomista, para nós, então, terminarmos toda essa parte aí da filosofia medieval. Aí a gente passa para a filosofia moderna, tá? Então, prestem atenção. Voltando aí nessa parte de Aristóteles, vai ser como se vocês estivessem revisando essa parte, mas só para vocês entenderem que ele era tomista. Olha aqui, ó, retomando as ideias de Aristóteles sobre o ser e o saber, Tomás de Aquino enfatizou a importância da realidade sensorial para o processo do conhecimento, né? E ele então vai considerar alguns princípios básicos para isso, para se conhecer. Então temos isso aqui. Se vocês prestarem atenção, eu vou me deter muito na leitura em relação a isso, mas na hora a gente vai comentando, assim que vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando e eu vou tentando explicar cada princípio, tá? Não se preocupe, é extenso. Nós temos então 1, 2, 3, 4, 5 princípios e eu vou até ser e essência, tá? Vamos ver se vai dar tempo. Princípio da não contradição. Se é não contradição, o ser não é. Não pode ter contradição, a não contradição. Então ele fala assim: não existe nada que possa ser e não ser ao mesmo tempo. Esse é o princípio da contradição, ou é ou não é. Não tem como ser ao mesmo tempo as duas coisas. Muito fácil, né? Princípio da substância. Substância, ele vai falar de alguma coisa que é substancial, essencial. Então eu já tenho que pensar assim, olha aqui.
na existência dos seres podemos atingir a substância, a essência propriamente dita de uma coisa, sem a qual ela não seria aquilo que é. Então, aquilo do qual eu tenho conhecimento, ela só é porque tem uma essência. Do acidente, a qualidade não essencial, acessória do ser. E eu conhecendo, sabendo da essência, o que pode acontecer? Vai acontecer alguma coisa que é o quê? Que vai assessorar essa essência, que acaba sendo uma qualidade não essencial, não é essência. Então, uma coisa fazendo junção de outra. Você pega uma determinada coisa de conhecimento, matéria, objeto, e vai tentando fazer essa ligação para você ver. Aí não fica difícil. Princípio da causa, eficiente. Então, tem uma causa. Ou a coisa é ou não é, ela tem essência, tem algo que o acompanha. E agora, então, a causa dela. Olha aqui. Todos os seres que captamos pelos sentidos são seres contingentes, isto é, não possuem em si próprio a causa eficiente de uma existência. Portanto, então ele não possui uma causa eficiente em si mesmo. Agora, portanto, para existir, depende de outro ser que representa uma causa eficiente, chamada necessária. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o objeto é ou não é, ou a matéria é ou não é, ela tem uma substância e ela vai ter o quê? Uma causa que é uma causa eficiente, que depende de outra para que representa a sua causa eficiente. Então, ela vai vir acompanhada de algo que é necessário para mostrar a sua eficiência, tá? Toda essa coisa difícil, assim, é porque ele quer chegar no primordial, que é o quê? A prova da existência de Deus, tá? Princípio da finalidade. Então, ela tem um fim. Ela tem uma essência, ela tem uma causa e agora ela tem uma finalidade. Todo ser contingente existe em função de uma finalidade, de uma razão de ser. Enfim, todo ser contingente possui uma causa final. Então, aquilo só existe porque, segundo eles, nessa visão tomista de Aristóteles, vai dizer que existe uma causa final. E, terminando, potência, princípio de ato e de potência. Tá? Todo ser possui duas dimensões, o ato e a potência. O ato representa a existência atual do ser, aquilo que está realizado e determinado. Então ele existe, é o ato de ser. A potência é o potencial que esse ser tem. Então já fica fácil entender. A potência representa a capacidade real do ser, aquilo que não se realizou, mas pode realizar-se. É a passagem da potência para o ato que explica toda e qualquer mudança. Você já deve ter visto aí em várias circunstâncias nessa vida acadêmica de vocês, em alguma disciplina que fala sobre isso. Então, não tem muito e vocês também já viram isso em filosofia com Aristóteles. Aí ele vai falar ser e essência. Então ele vai falar do ser porque não tem contradição, ele existe. Agora, qual é a essência? Agora ele já começa a dar uma explicação disso. Olha aqui. Apesar desses princípios terem vindo do pensamento aristotélico, não se pode dizer que Tomás de Aquino tenha apenas adaptado a filosofia de Aristóteles ao cristianismo. Isso quer dizer que ele vai colocar alguma coisa a mais. O que o filósofo escolástico empreendeu foi uma sistematização da doutrina que contém muitos elementos estranhos ao aristotelismo. Então ele vai
colocar o quê? Mais coisas em relação à teoria de Aristóteles, tá? Como o conceito de criação do mundo. Claro, sabendo que ele faz parte da escolástica, e ele, então, nós estamos falando de uma filosofia medieval, ele vai entrar agora no quesito principal desses pensadores. Então, como o conceito de criação do mundo, a noção de um Deus único e a ideia de que o vir a ser, que é a passagem da potência ao ato, não é algo autodeterminado, procede de Deus. Então, quando ele chega no final, que ele vai falar da potência ao ato, que ele está tendo essa mudança, ele vai falar que isso é o quê? Ela não é autodeterminado, mas ela procede de Deus. Tá vendo? Todas essas coisas, então, só acontece porque procede de Deus. Então, vamos ver mais um pouco. Olha aqui. Mais que isso, Tomás de Aquino introduziu uma distinção entre ser e essência, dividindo a metafísica em duas partes, o do ser em geral e o ser único, ser realmente pleno, no qual o ser e a essência se identificam. É Deus. É você pensar hoje, para nós, essa parte da teoria de São Tomás de Aquino, para nós enquanto cristãos que acreditamos em Deus e na palavra, é fácil de entender como ele coloca. Porque olha aqui, para terminar. De acordo com essa distinção, o único ser realmente pleno, no qual o ser e a essência se identificam, é Deus. Para São Tomás de Aquino. Deus é o ato puro. Não há o que realizar ou atualizar em Deus, pois ele é completo. Ele é o ser. Ele é único, ele é pleno. Para nós ele é onipresente, onipotente, onisciente, então não tem que acrescentar nada a ele. Para nós já temos essa visão, porque ele é pleno, ele é tudo. Então, São Tomás de Aquino, ele estava querendo, ele pegou o quê? Uma parte do tomismo, que era de Aristóteles, daí ele fala que é ser potenciado. É quando você chega a Deus, então ele dirá que Deus é ser. E o mundo tem ser. Então, o mundo tem Deus. Aí ele... Deus é o ser que existe como fundamento da realidade das outras essências, das quais, uma vez existentes, participam do seu ser. Então, tudo que existe, só existe porque Deus é tudo. Deus é pleno, Deus é um. E tudo que existe participa dele, que é o maior, porque tudo é dele. Isso equivale a dizer que, nas outras criaturas, o ser é diferente da essência, pois as criaturas são seres não necessários. É Deus que permite a existência, as essências realizarem em entes, em seres existentes. Então, Deus é que permite que nós, então, existimos ou qualquer coisa, e daí nós estamos com Ele. E agora Ele vai tentar provar a existência de Deus. Para nós, essa parte vai ser super tranquila, ok? Então, um abraço.